Aleluia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos juntos para desfrutarmos de mais uma palavra do nosso querido Alimento Diário. Finalmente chegamos na terceira semana deste volume do Alimento Diário. Graças ao Senhor por isso. Nós vamos falar a palavra e depois nós podemos compartilhar nos comentários. Então, logo abaixo, podemos abrir o espaço e comentarmos, termos comunhão, compartilharmos essa palavra. Aleluia! E queremos também encorajar os irmãos a dar um like para fortalecer o nosso canal e ele ser mais divulgado pelo YouTube. Aleluia! A palavra dessa semana, essa terceira semana do Alimento Diário, o título dela é Não só de pão viverá o homem. E essa palavra ela é baseada no 4º capítulo de Mateus, entre dos versículos 1 até o 11. E então é sobre esse encargo que nós vamos ter comunhão. No Alimento Diário, muitos pontos foram falados, especialmente um reforço com relação às palavras anteriores, mas nós, por causa do tempo nosso ser mais restrito, nós vamos trabalhar apenas dentro desses do encargo central que está nesse texto de Mateus. Então é isso, meus amados, vamos lá. Jesus é o Senhor. Então, esse capítulo 4 de Mateus, ele fala da tentação de Jesus, esse capítulo 4, de 1 a 11, esse texto. E ele começa com a seguinte expressão. A primeira expressão desse capítulo é a seguir. Então, como ele começa com essa expressão a seguir, ele está falando da continuação de algo que estava rolando, que estava acontecendo antes. E esse item que estava acontecendo antes foi o seu batismo. Então, o conteúdo desses 11 versículos iniciais do capítulo 4, eles são uma sequência da experiência do batismo. E essa experiência do batismo, nós temos aqui o Senhor Jesus, ele se apresentou a João Batista para ser batizado, e esse batismo de João, ele era um batismo para arrependimento. Então a primeira pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: por que Jesus precisava ser batizado, se esse batismo está relacionado com arrependimento? E o Senhor Jesus era uma pessoa que não tinha pecados dos quais se arrepender. Então, essa é a primeira pergunta que nós precisamos de fazer sobre a questão do batismo do Senhor. E esse batismo, do Senhor Jesus, nós vemos aqui que ele foi batizado primeiro como homem. Como Deus, ele não precisava ser batizado. O batismo é um ritual, ou é um cerimonial, ou um item preparado por Deus, exclusivamente para seres humanos. Nem anjos, nem seres celestiais ninguém deve ser batizado. O batismo foi algo feito para o ser humano. Então Jesus estava ali primeiro como homem. Então, como homem, ele tinha o direito de ser batizado. Mas se ele procurou o batismo de João, que está relacionado com arrependimento, de que ele tinha de se arrepender? Então, a natureza humana que ele carregava no seu corpo, composto de carne, de sangue, de ossos, esse corpo, ele carregava uma natureza que é passada de geração em geração, desde a experiência de Gênesis, quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa natureza herdada de Adão é o primeiro fator com que nós temos de apresentar arrependimento. Mudança de direção. O batismo ele é uma mudança de direção e nós saímos, por meio da morte, da figura da morte e da ressurreição, saímos do plano terreno, saímos da natureza de Adão e vamos para uma experiência celestial. Então, como homem, o Senhor Jesus precisava dessa experiência. Por outro lado, ao ser batizado,
houve uma declaração da parte do Pai: Tu és o meu filho. Então, esse o Espírito... Estamos aqui, olha, João batizasse, versículo 12, batizado por ti e tal, a questão do questionamento dele com João. Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Então era uma questão, primeiro, de justiça, uma determinação de Deus, cumprimento da justiça de Deus. Segundo, o Senhor estava qualificado porque ele estava ali como homem. E terceiro, como homem, ele tinha uma natureza humana caída no seu corpo de carne, mesmo sem pecado. Essa natureza era uma natureza herdada de Adão, da qual ele deveria se arrepender. Então, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, e uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o Filho estava sendo batizado, Deus, o Pai, declarou que ele era o Filho amado dele, então o Pai estava presente, e o Espírito selou também com sua presença corpórea, na forma de uma pomba, e ali nós temos o Deus triuno presente naquela experiência do batismo. Bom, então esse é um cenário maravilhoso que aconteceu aqui na experiência do batismo do Senhor. Mas quando vem o capítulo 4 e fala a seguir, algo novo estava acontecendo em sequência à experiência do batismo. Então, outra coisa que nós temos de considerar ainda, antes de avançar no a seguir, né, ainda sobre o batismo, é que 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, nos fala que a experiência de atravessar o Mar Vermelho foi uma figura do batismo. Então, esse versículo que está na tela, né? Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, o batismo no mar significa o seguinte, que todos eles lá no Egito experimentaram a questão do arrependimento e usaram o sangue do cordeiro, a morte substituidora de um cordeiro, e por isso estavam qualificados a atravessar o Mar Vermelho e serem batizados no mar. Então, Paulo fala que essa experiência da travessia no mar foi uma experiência do batismo. E nós já vimos no passado que essa experiência do batismo, essa experiência de travessia do Mar Vermelho, ela é um direito de quem teve a experiência de crer quando estava ainda no Egito, usar o sangue de um cordeiro e atravessar o Mar Vermelho em seguida. Então, todos os que creram tinham esse direito. O sair do Egito representa sair de debaixo do domínio de Faraó, que é uma figura de Satanás, para ter um novo começo na sua experiência com o Senhor. Então, essa figura já é uma figura clara para nós já entendemos bastante isso. A pergunta é o seguinte: se o Senhor Jesus experimentou o batismo no final do capítulo 3, logo no capítulo 4, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E daí? Saiu ou não saiu do Egito? Saiu ou não saiu do domínio de Satanás? Então, essa é uma pergunta que nós precisamos estar claros sobre ela, sobre a nossa experiência do batismo. Então, o livro de Jó, que nós vimos essa semana, né, esse versículo, né, no capítulo 2, de que ele rodeia toda a terra. Quem está no Egito, ele não tem escolha. Dentro daquele reino, dentro do Egito, que representa o império das trevas, quem está lá não tem escolha. Ele tem que seguir a lei do rei daquele reino. E a lei do rei daquele reino é adorá-lo. Nunca adorar a Deus, mas adorá-lo. Essa foi a grande luta de Moisés para tirar o povo do Egito, porque ele queria manter todos debaixo do seu domínio, o adorando como Deus. Mas quem saiu do Egito, passou pela experiência do Mar Vermelho, experiência do batismo, e foi introduzido ou no deserto ou na boa terra de Canaã, em ambas as situações
você e eu já temos, não somente ficamos livres daquele governo, mas nós temos um novo direito, não uma obrigação, não uma imposição, não como as coisas eram lá no Egito, mas uma escolha que eu tenho, um direito de escolher adorar o meu Deus. Aquele que me criou, aquele que me deu vida, aquele que me supriu e aquele que me resgatou do Egito. Então esse é um direito que eu tenho e não uma obrigação que eu tenho. Por isso que Satanás ronda toda a terra, passeia por toda a terra e tenta todos os filhos de Deus para tirá-los do desfrute e do privilégio de servir e adorar a Deus e fazer a sua vontade aqui na terra, tal como ela é feita nos céus. Quando isso acontece, o reino de Satanás nessa terra começa a ruir. Por isso, a importância de cada um de nós estarmos atentos, recebendo e aplicando essa palavra ao nosso viver. Porque Satanás, ele está rondando cada um de nós, buscando tirar-nos desse desfrute, dessa busca do nosso amado Senhor. Então, agora, com esse pano de fundo, nós estamos prontos para entrar no capítulo 4. Então, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, capítulo 4, versículo 1, para ser tentado pelo diabo. Então, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, com um objetivo, para ser tentado pelo diabo. Complicada essa colocação logo no início desse capítulo, né? Então, a tentação de Satanás, do diabo, o adversário de Deus, no deserto, ele não foi uma casualidade, não foi algo que ele estava passando, boa ideia, vou tentar esse rapaz aí para ver o que acontece. Foi algo preparado pelo Espírito para aquele momento. Você acredita que Deus preparou para aquele momento, por meio do Espírito, uma tentação para o Senhor Jesus, usando Satanás para isso? É isso que o versículo está dizendo. Então nós cremos porque está na Bíblia. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso. Senhor Jesus. Então, após o batismo e a saída do Egito, nós já falamos anteriormente, né? E Jó, capítulo 2, versículo 2, fala que sim, ele está rondando a terra, está passeando pela terra, e ele vai usar muitas e muitas situações para nos tentar. Senhor Jesus. Mas, após a nossa experiência do batismo, nós temos um direito de escolher o Senhor. Isso é maravilhoso. Nós ainda estamos na terra, ainda temos uma natureza humana herdada de Adão, temos um corpo físico que é pó da terra, que é alimento para a serpente, mas temos o Senhor morando dentro de nós. E passamos pela experiência do batismo, não mais pertencemos ao Egito, somos um novo homem. Morremos para o mundo, morremos para o Egito e nascemos de novo para um novo homem. Aleluia, graças ao Senhor por isso. Outra coisa que a gente precisa de entender é o seguinte: Satanás tentou Jesus. Existia a possibilidade de Jesus cair? Nós podemos afirmar que sim. Satanás, ele é um ser muito bem preparado, com uma inteligência acima da média dos anjos, dos arcanjos. Era dos melhores seres dessa primeira criação que Deus fez, né, dos seres angelicais. Então, ele definitivamente não vai perder tempo com situações que não fazem sentido nenhum. E nós vemos que, embora os versículos sejam apenas 11, o texto seja muito resumido, essa experiência de tentação, pelo processo que passou, isso pode ter durado dias. Os diálogos podem ter sido muito longos, as conversas muito prolongadas. Então, muito tempo pode ter acontecido aqui durante a tentação, porque ele cria que podia obter um resultado positivo para ele.
Mas, pela misericórdia do Senhor e pela infinita sabedoria do Senhor e a misericórdia dele para conosco, ele não caiu. Mas a possibilidade existia. Senão, Satanás não iria fazer esse investimento. Então, essa possibilidade era real e por isso ele tentou Jesus. E depois, versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o Senhor Jesus, ele, durante 40 dias, ele jejuou, não comeu, seu corpo físico provavelmente estava bastante debilitado, e aí ele teve fome. Então, a fome aqui, nós vimos ele mais tarde falando, né, nessa tentação, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por outro lado, ele também precisava comer. O corpo físico precisava de reposição de nutrientes, porque é uma necessidade biológica. Então, depois de um certo tempo, o corpo dele já não suportava mais um período tão longo sem se alimentar, embora ele estivesse suprido na comunhão e na palavra de Deus. Então, depois de 40 dias, o Senhor teve fome. É bom lembrar que esses 40 dias, eles representam os 40 anos que os filhos de Deus passaram no deserto, que os filhos de Israel passaram no deserto. Então, 40 dias está relacionado com 40 anos. Por isso que o Senhor foi levado ao deserto para ser tentado. Porque ele não apenas era filho de Deus, mas era filho do homem e fazia parte de uma nação cuja origem foi uma experiência de 40 anos no deserto. E durante esses 40 anos no deserto, os filhos de Israel foram supridos com um pão que caía do céu. Um pão que tinha Deus como fonte. Daí Satanás, essa primeira tentação, ele fala para Jesus produzir pão a partir de um elemento da terra. E em muita abundância naquela região. De olho fechado, naquela região, se você abaixar, onde você abaixar, você vai encontrar uma pedra. Pedra é o que não falta. Pão é o que não iria faltar. Mas a experiência dos filhos de Israel foi de comer durante 40 anos um pão que caía do céu. E ao passar pela mesma experiência durante esses 40 dias, quando a fome veio, Satanás usou uma necessidade biológica do Senhor para livrá-lo, para tirar ele deste caminho de comer o pão que vem do céu e levá-lo para um pão que vem da terra. Então, esse é um primeiro ponto bastante peculiar com relação à tentação do Senhor. E outro ponto bem característico nesses 11 versículos é que o Senhor Jesus, ele usou a palavra para tratar com todas as questões nas quais ele foi tentado. E o Senhor Jesus não usou a palavra assim de maneira geral. A impressão que a gente tem, né? Quem sabe o Senhor tinha levado uma porção da palavra escrita, né, transcrita por alguém, ou ele mesmo tenha transcrito, ou tinha memorizado boa parte da palavra, como provavelmente fazia parte da sua mente um arquivo da lei, dos profetas e das demais escrituras. E durante essa experiência da tentação, o Senhor usou todas as 3 vezes que, em todas as 3 situações nas quais ele foi tentado, ele usou 3 textos distintos de Deuteronômio. Na primeira tentação, ele usou o capítulo 8, versículo 3, na segunda, o capítulo 6, versículo 16, e na terceira, o capítulo 6, versículo 13. Então, durante aqueles dias no deserto, o Senhor estava provavelmente ruminando
versículo por versículo, porção por porção, do livro de Deuteronômio. O que tem o livro de Deuteronômio, em especial, dentro dos escritos de Moisés? Então, os escritos, o livro de Deuteronômio, ele é um refalar, especialmente de Êxodo, Levítico e Números. Então, parece que o livro de Deuteronômio não tem nada de novo, parece uma repetição. Deuteronômio é uma repetição das palavras que já haviam sido faladas anteriormente, mas agora são palavras voltadas para a geração que iria entrar na boa terra de Canaã. O refalar de Deus é sempre maravilhoso. Sempre que Deus refala uma palavra, nós devemos dar atenção a ela e desfrutar de maneira especial, porque Deus avança em nosso meio por meio do refalar da palavra. E Deuteronômio é um refalar desses livros. É um livro cheio de luz, cheio de direção do Espírito. E o Senhor estava provavelmente ruminando esse livro. Então, quando vinha algo, ele citava Deuteronômio. Vinha outra situação, ele tinha uma porção de Deuteronômio para usar como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para nós, a palavra é alimento. Mas para tratarmos com o inimigo de Deus, ela é uma arma poderosa, ela é uma espada de dois gumes. Então, a palavra de Deus, nós vamos estar constituídos com ela. Então, na experiência do nosso amado Senhor Jesus, ele estava cheio de Deuteronômio. Aleluia! Senhor Jesus. E então, nesses versículos, né, ele usou todas as vezes o livro de Deuteronômio. Deixa eu voltar meu cronômetro aqui. Então, o livro de Deuteronômio tem essa peculiaridade, né? E o Senhor Jesus estava bastante constituído com ele. Que nós podemos dizer que o livro de Deuteronômio era o alimento diário do Senhor. Então tinha as porções, como nós temos hoje as porções do livro de Mateus, e o Senhor estava orando e lendo a palavra e desfrutando dela no livro de Deuteronômio. Aleluia! Agora nós vamos entrar com esse pano de fundo nas estratégias que Satanás usou na tentação do Senhor e que elas são uma forte advertência para nós, que esse caminho também é utilizado por ele para nos tirar do encargo da direção que o Senhor nos tem dado. Primeiro, Satanás, ele sabe como tratar com cada um. O Senhor Jesus amava a palavra de Deus. No final do capítulo 3, o Senhor Jesus, houve uma declaração da parte de Deus de que Jesus era filho de Deus. Era o Filho amado de Deus. O Espírito estava ali selando essa declaração. Então, essa declaração, ela se tornou pública no dia do batismo do Senhor, porque Deus, Pai, fez essa declaração. Então, a partir da declaração do capítulo anterior, Satanás estava claro que aquele homem que havia sido batizado e que havia sido levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por ele, era filho de Deus. Então ele estava claro sobre essa questão. Por estar claro sobre isso, e essa declaração ser algo recente, e esse texto é uma continuação da experiência do batismo, ele começa fazendo uma afirmação. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus. Se és filho de Deus. Então Deus havia falado que ele é filho de Deus. Satanás vem com uma consideração e com uma dúvida, um questionamento sobre essa condição. Se você é mesmo filho de Deus, você vai ter que provar. Deus falou, mas não deu prova nenhuma. Agora está na hora de você provar. Deus fala as coisas e nós precisamos de crer, né? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Dar atenção ao que Deus falou
precisa ser o suficiente para nós. Não é necessário prova nenhuma. Satanás vai sempre mexer conosco para que nós possamos pedir alguma prova, fazer alguma questão a mais, mostrar isso, mostrar aquilo. Se você é isso, se você é aquilo, então prova. Nós não temos que provar nada. A fé é algo que não depende de provas. Nós cremos e pronto. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus falou, isso é o suficiente para mim. Não preciso de mais prova nenhuma, não preciso de mais nada, porque Deus falou. Ó Senhor Jesus. Então, se és filho de Deus. Então, esse é a mesma situação lá na experiência de Eva, né? Mas foi assim mesmo que Deus disse? E aqui ele fala, se és filho de Deus. Então, ele pega a palavra de Deus e coloca de forma a questionar a veracidade da palavra de Deus. Então, na nossa experiência, nós vamos primeiro conhecer o que Deus disse. Quando eu sei o que Deus disse, eu cito o que Deus disse. E é isso que o Senhor Jesus fez, né? Ó Senhor Jesus. Na segunda tentação, versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo. Então ele foi colocado lá no topo, no ponto mais alto do templo, e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. De novo, o questionamento se. Então, a primeira tentação, Satanás tentou o Senhor Jesus abordando uma necessidade básica do corpo dele, que era comer. A segunda, ele aborda uma necessidade básica da alma humana, que é de reconhecimento, que é de glória, que é de aplausos. Então, a alma humana gosta disso. Por isso que o Senhor Jesus fala sobre a necessidade de negarmos a nossa vida da alma. Então, ele foi colocado no pináculo do templo, e certamente era um dia onde o templo, todo aquele pátio, todo aquele grande platô lá do templo de Jesus, né? Que era um platô imenso, capaz de reunir dezenas de milhares de pessoas, provavelmente estava lotado. Todos os sacerdotes trabalhando, os levitas servindo, as pessoas na fila para entregar o seu animal para ser sacrificado. Devia estar lotado aquele pátio naquele dia. Porque o Senhor Jesus, ele não ia encorajar o Senhor Jesus a pular e um tanto de anjo vir pegar e não ter plateia. Satanás gosta de plateia. E a nossa vida da alma, que tem Satanás como fonte, também ama a plateia. E essa plateia aqui está no ambiente da religião, que era o templo. Era a religião judaica e se aplica a todas as experiências religiosas e a muitas pessoas que usam a religião. Sua experiência, às vezes, com o Senhor é uma experiência genuína, ama o Senhor, tem o Senhor, mas ainda não aprendeu a negar sua vida da alma. E usa a religião como fonte de promoção, fonte de aplausos, fonte de engrandecer a sua vida da alma. Então isso é algo sério para nós, é uma grande advertência, porque isso faz parte da nossa natureza. A primeira tentação está relacionada com as necessidades básicas do corpo humano. A segunda, com uma peculiaridade da vida da alma, que é amar ser aplaudida e admirada pelos outros. A terceira experiência, né, está versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nessa terceira tentação, Satanás já não cita mais a Bíblia, ele apresenta a glória do mundo. Então, ao apresentar a glória do mundo, ela é atraente o suficiente para ele não precisar de usar nenhum ponto da Bíblia para justificar. Ela atrai o ser humano.
Mas a meta, o resultado de entregar os reinos do mundo na mão do Senhor era tê-lo como seu adorador. Ou seja, no seu espírito humano, ele não adoraria a Deus, mas adoraria Satanás. Então, o que estava por trás daquela oferta? A adoração do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus foi tentado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Essas 3 tentações envolveram as 3 partes do homem. Senhor Jesus. Com relação, a Satanás usar a Bíblia nessas 2 primeiras tentações, e também a glória do mundo na terceira tentação, isso serve de um forte alerta para nós. A mesma Bíblia que Deus usa para nos alimentar, para nos suprir, para nos fortalecer, para nos alimentar com a pessoa dele, para nos constituir com a pessoa dele, para fazer a fé crescer em nós, essa mesma Bíblia, usada de maneira inadequada e com intenções impuras, Satanás usa a mesma Bíblia, o mesmo texto bíblico, para nos tirar da presença de Deus e nos afastar da nossa comunhão com Ele. Então isso é algo muito sério. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que ama bebida alcoólica, eu queria dizer o seguinte: a Bíblia está repleta de versículos para justificar beber e beber muito, e o resultado disso qual vai ser? A aproximação de Deus ou afastamento de Deus. Então, mesmo que você use todos os versículos que tem na Bíblia para isso, ainda assim, cada vez você estará mais longe de Deus. Então, eu preciso ter cuidado com isso. Outra coisa com relação a sexo ilícito. Se você quiser procurar pessoas boas na Bíblia que passaram por essa situação e usá-los como base, não vai faltar. Você pode usar Sansão, pode usar Judá, que é o patriarca da tribo dos reis, pode usar a experiência de Davi. Existem muitas experiências de sexo ilícito que você pode justificar na Bíblia para poder praticar. Mas o resultado é distanciamento de Deus e perda de comunhão com o corpo. Bloqueio na sua comunhão com o corpo, dano para o corpo. Então, o que Satanás usa para nos distrair da presença de Deus, mesmo que seja a palavra de Deus, o resultado disso é adorá-lo, é fazer a vontade dele ou nos afastar da presença do nosso amado Senhor. Então precisamos ter bastante cuidado e dar atenção a isso. A mesma palavra que nos alimenta é a palavra que é usada por Satanás para nos desviar da presença de Deus, desviar da comunhão com Deus, desviar daquilo que Deus propôs para a vida dos filhos dele. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Outro ponto que Satanás usou nesses aspectos aqui, esse ponto de usar a sedução dos reinos desse mundo para afastar o Senhor do seu propósito eterno. Vamos abrir nossa Bíblia, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 11, 15. Fala o seguinte: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, isso aqui é uma palavra conclusiva da Bíblia, e que o Senhor Jesus, ele conquistou os reinos desse mundo, o reino desse mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Satanás ofereceu isso em Mateus 4, sem que o Senhor Jesus tivesse de passar por 3 anos e meio de sofrimento, sem passar pela experiência da cruz, sem passar pela experiência da morte, ter que descer no Hades, sem passar pela experiência da edificação da igreja, sem passar por nada disso, ele propôs entregar os reinos desse mundo. Então, o reino desse mundo é
altamente sedutor para todo ser humano. A glória desse mundo, as coisas desse mundo. E para o Senhor Jesus não era diferente, porque na prática ele vai alcançar a conquista dos reinos desse mundo. Então Satanás propôs que isso acontecesse de maneira antecipada e sem tantos inconvenientes que haviam pela frente, uma antecipação de Apocalipse capítulo 10. Então, isso não era algo pequeno que estava sendo oferecido para o Senhor. Mas a questão é, o que havia por trás daquela oferta? Havia a troca do seu espírito humano, deixar de servir a Deus para servi-lo, para adorá-lo. Então isso é algo extremamente grave. O preço que Satanás impõe aos presentes que ele te oferece é um preço muito caro. É um preço muito alto, acima do que nós podemos nos comprometer como pagamento. Lembrar de 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos esse pacote, espírito, alma e corpo, para entregarmos íntegros, irrepreensíveis ao nosso amado Senhor na vinda dele. Então, se nós cairmos na tentação pela sobrevivência, pelas necessidades básicas do nosso corpo não estará íntegro. Se nossa alma cair na tentação, na sedução, seja pela religião, seja por qualquer outra oferta de Satanás, qualquer coisa que nos distraia do propósito de Deus, qualquer coisa que impeça a salvação da nossa alma, a nossa transformação, nossa alma não estará íntegra, nem irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, nosso espírito humano. Se nos curvarmos diante de Satanás e o adorarmos, o resultado disso é nosso espírito não estará íntegro, nem irrepreensível, estaremos fora do reino do Senhor por 1000 anos, mesmo regenerados. Então, a integridade do nosso corpo, alma e espírito foram os pontos de ataque de Satanás nesse tempo, nesses 11 versículos de Mateus 4. Então, vamos agora focar nesses últimos minutos que nós temos, apenas nessa primeira tentação que o alimento diário aborda, né? O título da mensagem é Não só de pão viverá o homem, e embora os outros itens desses versículos são abordados, mas o encargo principal dessa mensagem está nessa afirmação de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. Vamos ler o que diz Deuteronômio 8, 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem seus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, assim viverá o homem. Bom, então estes são os versículos que o Senhor estava ruminando e que usou como arma para tratar com Satanás. Aqui aborda o maná que desceu dos céus. E aí ele pôde entender que qualquer pão que viesse da terra era uma oferta de Satanás. E aqui nós conseguimos entender a grande virada, né? Essa mudança de plano que os irmãos têm falado insistentemente para nós. Então, se eu permanecer no plano terreno, eu vou estar comendo pedra. Então, a minha necessidade básica vai ser suprida com pedra, mesmo que tenha sabor de pão. Deus quer me dar um pão que veio dos céus. Por isso, que o João 15, João 4:34, João 4:34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Então o Senhor Jesus aqui, deu uma guinada. Satanás veio
fazendo com que ele pudesse se movimentar, mesmo mudar de direção, sair da fome para o ambiente de barriga cheia, mas ainda no ambiente da terra. Satanás faz isso conosco o tempo todo. Essa semana foi falado novamente dos dois animais de Jó, o Beemote e o Leviatã. O Beemote, ele faz de tudo para nos levar para o ambiente dele, que é o ambiente do pântano, o ambiente da água. Ali ele domina e nós não temos a menor chance. E aí nós podemos fazer uma mudança de 180 graus. Eu estava indo em direção à água, estava indo em direção ao pântano, aí eu mudo 180 graus e vou em direção à terra. Lá está o Beemote. O Leviatã e o Beemote estão no pântano, estão dentro d'água. E nem o Beemote, nem o crocodilo é páreo para o hipopótamo ou para o Beemote dentro da água. E na terra, o Beemote ainda está lá e é um dos animais que mais mata hoje na África, mata gente, né? Ainda é o hipopótamo. Então, no plano terreno, se eu saio da boca de um, eu vou para a boca de outro. Então, nós somos chamados para uma ida para cima. Então, nem para o leste, nem para o oeste, nem para o noroeste, nem para o sudeste, nem para o sul, mas para o zênite. Zênite é o ponto acima da nossa cabeça, né? É o ponto para o alto. Então, o Senhor Jesus afirmou nesse versículo, né? Que coisa maravilhosa, né? Que eu sou do alto e nós precisamos ir para o alto. Senhor Jesus. Segundo, outro ponto que nós precisamos de ver, que ainda é bastante desfrutável nesse versículo, é que o Senhor Jesus foi levado para o deserto para ser provado. Então, e na nossa experiência, o Senhor nos faz passar periodicamente por experiências de deserto para sermos provados. Mas não é uma aprovação que o Senhor nos deixa passar sozinhos. No Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Então, nessa experiência de deserto, nessa experiência desse vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sejam os dias de deserto, sejam os dias de escassez, sejam os dias de abundância, sejam os dias de sol na cabeça, sejam os dias de chuva, eu estou com vocês todos os dias. Se tudo vai bem, eu estou com vocês. Se tudo está complicado, eu ainda estou com vocês. Essa é a promessa do nosso amado Senhor. Então, a experiência do deserto, a experiência de escassez, é a experiência de desfrutarmos mais da presença e da companhia do nosso amado Senhor. Quando tudo está bem, a gente sabe que Ele está ali, mas a gente não sente tanta necessidade dele quanto no tempo de escassez. No tempo de escassez, Ele se torna presente e desfrutável para nós. Mais um ponto dessa primeira porção. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Maravilhoso. Então, ao encontrarmos a palavra do Senhor, precisamos tomá-la como nosso alimento, como nossa comida, como nosso sustento, como nossa rica provisão. Então a palavra de Deus é para comer. Para nós ela é comida. Para o inimigo de Deus ela é uma espada para tratar com ele. Ó Senhor Jesus, aleluia. Nesses versículos, né, a questão forte ali não estava relacionada com comer ou não comer.
Mas, tanto que depois de 40 dias, o Senhor teve fome e, de fato, já estava na hora de comer. Em termos de figura, os 40 dias já tinham sido completados e os 40 anos de deserto já haviam sido representados na experiência do Senhor. Então, já era momento de comer. A questão não era se ia comer ou não ia comer, mas qual era a fonte da comida. A comida teve Deus como fonte ou teve Satanás como fonte? É uma comida que eu posso orar a Deus agradecendo, Senhor, Pai, muito obrigado por essa pedra que foi transformada em pão. Se você conseguir fazer essa oração, desfrutando da presença do Senhor e sentindo Ele abençoando a comida, é isso? Então, Satanás, ele nos dá algo que você não consegue orar agradecendo a Deus por aquilo. Às vezes é um patrimônio que você adquiriu de maneira ilícita, às vezes é uma comida inadequada que você está comendo, que você não consegue dar graças a Deus por aquilo. Então, nós precisamos pensar bastante nisso, né? Ó Senhor Jesus. Então, a meta, o encargo não é comer ou não comer, é qual que é a fonte daquilo que eu estou comendo. Se nós aplicamos a questão das palavras, eu estou comendo a palavra de Deus, eu louvo a Deus pela palavra que eu estou comendo. Se eu estou comendo algum tipo de lixo, eu não consigo agradecer a Deus por aquele lixo que eu estou comendo. Ó Senhor Jesus, aleluia! E também Satanás, né, quando ele tentou Jesus, usando esse item comida, ele já tinha um histórico de experiências, porque Adão caiu nesse item, Abraão caiu nesse item indo ao Egito por causa de escassez de comida na sua região, Esaú já havia caído nesse item. Então, se tantas pessoas tão bem qualificadas haviam caído, era a possibilidade do Senhor Jesus cair também era real. Então, por isso que ele trabalhou e insistiu nisso. Mas graças ao Senhor, o Senhor estava deuteronomiando a palavra, estava cheio da palavra de Deus e pôde dizer com clareza: não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o Israel, não só de pão viverá o Carlão, não só de pão viverá eu e você, mas da palavra que procede da boca de Deus, do maná que cai dos céus, das coisas que vêm do alto. Por isso Colossenses fala: pensai, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Aleluia! Jesus é o Senhor. Amém.